torno de um médium que o Chico Xavier chamava meu fininho, porque era bem magrinho, tá? Ou então, meu filho espiritual. Eu trarei para vocês rápidas considerações em torno de quem? Em torno de uma figura chamada Francisco Peixoto Lins, mais conhecido no nosso movimento espírita como Peixotinho, o mais famoso médium de materialização do Brasil. Cearense, nasceu em Pacatuba, no dia 1º de fevereiro de 1905 e marcado desde cedo pelo sofrimento. Sua mãe desencarna muito cedo. São seus tios, basicamente, que vão ajudar na sua criação e desejosos de que ele seguisse o sacerdócio, o enviam para o seminário. Chegando lá, esta figurinha começou a fazer muitas perguntas. As perguntas que acompanham a muitos de nós, acompanharam, espero que o Espiritinho tenha respondido, tá? O sofrimento, a dor, as desigualdades sociais e toda a vida que ele perguntava, haja penitência. Tanta penitência quando ele completou 14 anos, olha, foi embora. E foi para onde? Amazonas, trabalhar em Seringais. Não aguentou não, tá? Franzinozinho, com 15 anos voltou. E quando ele volta, ele começa a demonstrar as primeiras grandes manifestações da sua mediunidade. Mas era uma coisa estranha. Mal assessorado por espíritos imperfeitos, magrinho, seco, adorava uma briga, ele só brigava com gente forte, né? Só que ganhava de todo mundo. E aí, quando viam, lá estava ele, sem ferimento, sem nada, solto, perdido num lugar, no outro, ao ponto dele pedir à família, não me deixem mais sair de casa. E aí, desenvolve todo um processo complicado. Teve um caso de letargia que o deram por morto. E o pai dizia, não sepulta, ele não está morto. E aí foi graças à intervenção do pai que ele então se levanta, podemos dizer assim, né? Criando aquele verdadeiro alvoroço e a notícia correu. Correu tanto que Viana de Carvalho, a esta altura, um vizinho espírita, tentou ajudá-lo, e o levou, e ele passou um bom tempo sob a assistência do prezado Viana de Carvalho. Começou a ler alguma coisa, mas também tinha uma vida assim, mais social, podemos dizer assim. Gostava das saídas, das bebericagens e assim por diante. Mas a vida vai lhe reservar muitas surpresas. Primeiro, conseguiu servir o exército, porque tinha um primo irmão chamado Peixotão, que interferiu ali e ele terminou indo para a carreira militar, passou então longo tempo, chegou a se aposentar como capitão do exército, tendo servido em diversas frentes. Mas Deus colocou na década de 30 um anjo em sua vida, Dona Benedita Vieira Fernandes, que era chamada Dona Baby. Com ela, ele teve 9 filhos, um menino e 8 filhas. Nossa, mãe do céu, 8 filhas. A Dona Baby, vamos parar um pouquinho para falar sobre ela, tá? Ela é um verdadeiro baluarte na vida do Peixotinho, sempre ao lado dele, apoiando. Mãe exemplar que educou sob a égide da doutrina espírita e os valores do evangelho. A família, minha gente, visitava asilos, penitenciárias, orfanatos, e há uma atitude de Dona Baby que me chamou a atenção através de um depoimento de uma filha sua. Ela combatia no lar as falas negativas, lá não se falava da vida alheia, e tinha um quadro, então quando a pessoa começava ali a querer falar, dizer o que não era legal, ela mostrava o quadro, e eu vou dizer para vocês o que é que o quadro dizia. Jesus é o chefe desse lar. Olha bem. Jesus é o chefe desse lar. Hóspede invisível em cada refeição. Ouvinte silencioso em cada conversação. Que mulher sábia. Chamava os filhos, as filhas especialmente, para orar pelos necessitados, né? Era conhecida em todo local onde foi residir, pelo seu contato com o povo, pela
atitude de laborterapia, de ouvir, adorava ouvir as pessoas do sofrimento, tratava todos igualmente, né? E quando um dia ela leu Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, Espírito Irmão X, ela disse assim: este livro é Jesus vivo. Chamou Peixotinho e disse: leia. Peixotinho já vinha no estudo dos romances da codificação. Agora, o que eu mais gostei de Dona Baby não foi só isso, não. Foi quando a turma, né? A turma do incenso, a turma que começava a elogiar muito Peixotinho pelas suas qualidades mediúnicas, ela dizia assim, simplesmente: ele é um espírito faltoso em resgate. Pronto. Simples, objetiva. É um espírito faltoso em resgate. Ou seja, vamos para lá com esses elogios falsos. E ela dizia algo muito importante: o que cura a todos nós é o espírito de serviço. Peixotinho fundou diversas casas espíritas, né? Participou com companheiros e não apenas estudou, como se colocou na condição de médium, mas tinha medo. Ele inicialmente, como muitos de vocês, talvez médios, como muitos de nós, quando aflora a mediunidade, teve medo. E ele, então, recebeu, né, aquelas orientações, admoestações, até se converter, de fato, num grande médium de materialização. A sua filha, primeira filha, Araci, desencarnou com menos de 2 anos. E aí ele teve que suportar determinadas situações, como, por exemplo, enquanto ele era médio receitista e ajudava inúmeras, dezenas, centenas de pessoas, os espíritos disseram: mande Araci para o médico. E simplesmente Araci desencarna. Mas mais tarde se converteria em um espírito protetor seu, o auxiliando nas inúmeras atividades, nas inúmeras obras. Ele se encontra com Chico Xavier em 1948, começa uma grande amizade e ele participa também, então, de reuniões de materialização ali com o próprio Chico. Materializações luminosas. O espírito Clarencio, o espírito Emmanuel, Sheila era habitué, né, das reuniões. E alguém pode imaginar, mas para que esse tipo de manifestação, esse tipo de mediunidade? Prestemos atenção. Todas essas atividades desenvolvidas pelo Peixotinho nessas reuniões tinham como objetivo o atendimento aos enfermos e aos obsidiados. Prestemos atenção. Não para espetáculo, de forma alguma. Não para que ele fosse incensado pelos adoradores de médiuns, mas para servir. O espírito de serviço de Peixotinho e de Dona Baby era tão extraordinário que muitas pessoas que procuravam, quer seja em Macaé, posteriormente em Campos, né, de Goitacazes, então eles levavam para casa. As pessoas não tinham de dormir. Muitas vezes as tarefas, as reuniões iam até meia-noite, 1h, né, e eles não tinham para onde ir. Então, nos revelam algumas das filhas de Peixotinho que muitas e muitas vezes os pais levavam essas pessoas para as suas casas, tiravam as crianças e diziam assim: vamos dormir ali. E aí juntavam 2 crianças num colchão só e ali dormia. A sua filha Alcione, também a sua filha Nina, dizem que muitas vezes ficavam pessoas na casa, no lar, né, dos Peixoto, que eles não sabiam nem quem eram. Eram pessoas que vinham de outros lugares, mas ali o seu compromisso especialmente de Peixotinho, com todo o apoio de Dona Baby, era auxiliar ao processo de cura, quando possível, e de libertação. Então, nos revela suas filhas que a vivência no interior da família, elas achavam, inclusive, que toda a família era daquele jeito, mas não era, não. Certa feita, uma das suas filhas está assistindo a aula e a professora fala da figura de José do Patrocínio. E aí ela diz assim: ele esteve lá em casa ontem à noite. Imagina. Ele disse que vai reencarnar aqui em Campos. Aí aquela confusão, chama, né, a direção da escola e assim por diante. Eles sofreram, não apenas o Peixotinho Baby, mas inclusive seus filhos também. Alguns preconceitos, algumas atitudes inconvenientes. Então, as suas filhas dizem, era tão natural a prática do evangelho, a vivência da caridade, do amor ao próximo, a oração pelos necessitados, né? Então, nós poderemos dizer,
Isso é mediunidade vivida, então, santamente, como nos recomendou Allan Kardec. Bem, que mediunidades ele possuía? A mais ostensiva é exatamente a possibilidade da materialização, inclusive com materializações luminosas, nas chamadas sessões de cura. As sessões de materialização eram sérias e tinham, como dissemos, como objetivo o tratamento de enfermos. Sheila, Zé Grosso, não apenas se apresentavam, como apresentavam, vejam bem, curiosamente, instrumentos que só muito tempo depois a própria medicina apresentaria. Quem tiver curiosidade, é só procurar Dossiê Peixotinho, da autoria do nosso querido Palhano Júnior e do nosso amado, que está aí até hoje, como testemunha, Wallace Fernando Neves, que levantaram, inclusive, as súmulas, as sínteses, as resenhas dessas reuniões, tanto em Macaé como em Campos de Goytacazes. Nessas sessões, então, além das chamadas materializações, psicografia, fenômeno de transporte, fenômeno de voz direta. Peixotinho era um médium tão importante que ele psicografava com a mão direita uma mensagem, por exemplo, nos diz sua filha, de teor filosófico, com a outra mão, uma outra mensagem de teor científico, e ao mesmo tempo dava uma mensagem psicofônica. Ou seja, era um médium extraordinário. Nas sessões espíritas, então, de materialização, o objetivo era essa seriedade com o trabalho, e não só o trabalho ali da cura, mas em especial o trato com as questões relativas à transformação interior, ao autoconhecimento, ou seja, a cura da alma, a cura verdadeira, essa que nos liberta das causas que provocamos com as nossas atitudes infelizes, com o exercício das nossas imperfeições. As suas filhas Alcione e Ceila afirmam que o grande compromisso de Peixotinho era exatamente com os sofredores e com os obsidiados. Destacam que o seu pai era bem-humorado, comunicativo, não tinha medo do novo, era cuidadoso com os sofredores, caridoso ao extremo, mas que sofreu muitas ingratidões, chegando até mesmo a sofrer calúnias, mas elas sintetizaram de uma forma muito bonita o que elas diriam do pai. Elas diziam sobre o pai, era um evangelho vivo.